O eco da fé corrompida. Antes de continuar com essa revelação, escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa revelação de Deus está chegando. E se inscreva no canal para ser o primeiro a receber novos vídeos. Sua presença aqui não é por acaso. É obra de Deus. Imagine o silêncio profundo de uma madrugada qualquer. De repente, um som surge como um eco distante que corta a escuridão. Não é um trovão, não é um terremoto. É uma voz que não deveria estar ali. O que poucos sabem é que, segundo antigos manuscritos e profecias ocultas, a terceira voz do fim seria aquela que não vem do céu nem da terra, mas do coração humano, corrompido. Essa voz não anuncia catástrofes naturais, mas algo ainda mais devastador: a queda da verdade, a manipulação da fé, a distorção do que é sagrado. A Bíblia fala sobre falsos profetas que se levantariam nos últimos dias, enganando até mesmo os escolhidos. Mas o que acontece quando a fé deixa de ser um refúgio e se transforma em um instrumento de poder, controle e medo? Estamos vendo isso acontecer agora. Líderes religiosos, políticos e até mesmo vozes midiáticas se erguem prometendo salvação, prosperidade, poder, mas no fundo alimentam apenas o caos. Em 2025, mais do que terremotos, vulcões e mares se levantando, a profecia aponta para uma guerra invisível, a guerra pelo coração e pela mente das pessoas. A terceira voz do fim ecoa nos templos lotados, nas telas de celulares, nos palcos iluminados, onde multidões gritam amém, sem perceber que estão diante de um espetáculo e não de uma revelação. E aqui surge a pergunta que ninguém ousa fazer: será que a fé que você segue ainda é pura ou já foi contaminada? Essa voz sussurra que todos os caminhos levam a Deus, mas ao mesmo tempo exige obediência cega a líderes mortais. Essa voz fala em paz, mas alimenta divisões. Pregam amor, mas levantam ódio contra quem pensa diferente. Essa é a terceira voz, a do engano espiritual, o aviso mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais perigoso do Apocalipse. E se você acha que isso é apenas teoria, espere até ver os sinais. Porque manuscritos antigos, esquecidos nas catacumbas do Vaticano, falam de uma aliança global religiosa que surgiria nos tempos finais. Um movimento que uniria religiões sob um só símbolo, mas que, em vez de conduzir à luz, arrastaria milhões para as trevas. O mais assustador? As primeiras peças desse jogo já estão sendo movidas. Eventos interreligiosos transmitidos ao vivo, pactos de paz assinados por líderes que antes se odiavam e uma nova narrativa. Precisamos de uma fé única para salvar a humanidade. Parece bonito, mas será mesmo um caminho de salvação ou apenas a preparação para o trono da besta? A terceira voz do fim já ecoa. E a pergunta é: você consegue reconhecê-la? Ou já foi hipnotizado pelo seu som? Os sinais da manipulação espiritual em 2025. As Escrituras sempre alertaram: haverá muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas o que vemos hoje vai além de líderes isolados. É um sistema inteiro, arquitetado com precisão, que mistura fé, política e tecnologia em uma engrenagem global. Olhe ao redor. Você já percebeu como a fé está sendo reformulada diante dos seus olhos? Congressos interreligiosos se multiplicam. Autoridades de credos opostos se abraçam em frente às câmeras, proclamando a criação de uma unidade espiritual mundial. Mas qual o verdadeiro propósito disso? Paz ou controle? Em 2025, o discurso mudou. Não basta acreditar. Agora você precisa seguir as novas regras globais da fé. Palavras como unidade, fraternidade universal e religião inclusiva parecem belas, mas escondem algo sombrio. Porque quando todos são obrigados a pensar da mesma forma, já não existe liberdade.
só um rebanho guiado por vozes que não vêm de Deus. E não se trata apenas de religião tradicional. Plataformas digitais começaram a se tornar templos modernos. O que antes era pregado em altares, agora ecoa em transmissões ao vivo, seguidas por milhões. A fé virou espetáculo. Curtidas, algoritmos. Pregadores digitais se erguem como novos messias. E suas palavras, cuidadosamente escolhidas, moldam opiniões, pensamentos e até o comportamento de sociedades inteiras. O mais intrigante é que isso já estava profetizado. O Apocalipse fala de uma imagem da besta que falaria ao mundo inteiro. Será que na nossa era, essa imagem não pode ser interpretada como a tecnologia, as telas que carregamos no bolso, transmitindo a voz da curtidas, algoritmos? Pregadores digitais se erguem como novos messias, e suas palavras, cuidadosamente escolhidas, moldam opiniões, pensamentos e até o comportamento de sociedades inteiras. O mais intrigante é que isso já estava profetizado. O Apocalipse fala de uma imagem da besta que falaria ao mundo inteiro. Será que na nossa era, essa imagem não pode ser interpretada como a tecnologia, as telas que carregamos no bolso, transmitindo a voz da manipulação a bilhões de pessoas simultaneamente? Enquanto muitos acreditam que estão sendo guiados pelo Espírito, o que realmente os conduz são interesses ocultos. E aqui está o ponto que ninguém ousa admitir. Há líderes que vendem milagres, curas, revelações, mas por trás do espetáculo existe apenas a busca por poder, riqueza e influência. E para onde isso nos leva? Para a consolidação de algo ainda mais assustador: a religião única, mundial. Uma fé padronizada, sem raízes, sem essência, mas aceita por todos porque será a única oficialmente permitida. Quem se recusar a segui-la será tratado como inimigo, radical, um perigo para a humanidade. Essa é a terceira voz do fim em sua forma mais clara. A corrupção espiritual, tão bem disfarçada de luz que até mesmo os mais devotos podem ser enganados. E enquanto muitos olham para terremotos, vulcões e sinais no céu, esquecem que o maior, um campo de batalha não está lá fora, mas dentro da mente e do coração humano. A pergunta que ecoa é: você vai reconhecer o engano ou vai se ajoelhar diante da falsa luz que brilha cada vez mais forte? Os manuscritos ocultos e a voz silenciada. Ao longo dos séculos, rumores sempre circularam sobre arquivos secretos trancados nas profundezas do Vaticano. Documentos antigos, livros apócrifos e até mesmo cartas de apóstolos que nunca chegaram a ser reveladas ao mundo. O que esses textos escondem? Por que tantos deles permanecem longe dos olhos da humanidade? Pesquisadores independentes afirmam que nesses manuscritos há profecias esquecidas, descrições detalhadas de eventos que só agora fazem sentido. Entre elas, uma passagem chocante: quando a fé se tornar espetáculo e os líderes do mundo se unirem em nome de uma paz que não é verdadeira, então soará a terceira voz do fim. Coincidência? Talvez. Mas por que esse texto nunca foi divulgado oficialmente? Fontes indicam que durante o século passado, estudiosos que tentaram trazer essas revelações à tona foram silenciados, suas pesquisas confiscadas, suas carreiras destruídas. É como se existisse um esforço global para que o povo nunca perceba que está sendo preparado para um engano coletivo. E não é só no Vaticano. Antigos pergaminhos encontrados no deserto da Judéia, os famosos manuscritos do Mar Morto, trazem trechos que falam sobre uma voz disfarçada de luz que confundiria até os mais sábios. Escritos gnósticos descrevem entidades espirituais que se infiltrariam no coração da religião, usando a fé como máscara. E o mais perturbador: documentos recentes, vazados por insiders de ordens secretas, apontam para o ano de 2025 como o marco de uma grande convergência espiritual.
uma data em que líderes mundiais e religiosos se reuniriam para selar um pacto. Um pacto que traria unidade, mas que, na verdade, seria a abertura da porta para a maior enganação espiritual da história. O que se esconde nessas páginas proibidas? Será que já estamos vivendo exatamente o que foi escrito e ocultado por séculos? Se a terceira voz do fim é a corrupção da fé, os manuscritos revelam que ela não viria de fora, mas de dentro, das instituições mais sagradas, daqueles que deveriam proteger a verdade. E aqui surge a dúvida aterradora. Será que a fé que sustenta milhões já foi há muito tempo vendida, manipulada e programada para preparar a humanidade para o anticristo? Enquanto o povo busca sinais nos céus, a verdadeira profecia pode estar escondida em cofres subterrâneos, guardada a 7 chaves, esperando apenas o momento certo para ser revelada. E talvez esse momento seja agora. O culto da nova era. A terceira voz não se limita a templos ou escrituras ocultas. Ela já está entre nós, moldando uma nova forma de espiritualidade global. Os estudiosos chamam de culto da nova era, mas não se trata apenas de práticas alternativas ou filosofias inofensivas. Trata-se de um projeto de reprogramação espiritual que prepara o ser humano para aceitar uma fé universal. Aquela que será apresentada como a única solução para salvar o mundo. Olhe ao redor. Filmes, séries, músicas e até mesmo influenciadores digitais repetem a mesma mensagem. Todas as crenças são iguais. Todos os deuses são um só. O que importa é a unidade. Parece belo, mas por trás dessa aparente harmonia existe um objetivo mais profundo: eliminar a identidade espiritual de cada religião para criar um terreno fértil para o domínio da religião única. Esse culto não é pregado com gritos ou sermões, mas com imagens sedutoras, discursos suaves e símbolos escondidos em cada detalhe da cultura moderna. Crianças aprendem desde cedo que o espiritual não precisa mais estar ligado a Deus, mas a uma energia universal impessoal. Uma força cósmica sem rosto. Jovens são ensinados a rejeitar tradições antigas como opressoras, enquanto abraçam práticas que, na verdade, foram desenhadas para quebrar qualquer resistência ao que está por vir. E qual é o próximo passo? A preparação psicológica para que a humanidade deseje um único líder espiritual, alguém que represente essa unidade. Um Messias moderno, carismático, que fale em amor, paz e liberdade, mas que, por trás de seu sorriso, esconda o verdadeiro plano: submeter todos a um mesmo trono. As profecias chamam isso de a grande apostasia. A palavra alerta que muitos abandonariam a fé verdadeira para seguir doutrinas de demônios disfarçadas de luz. A cada passo, vemos isso acontecer diante dos nossos olhos. A nova era não apenas abre caminho para a religião única mundial, ela já é o ensaio geral do palco final. E não pense que esse movimento é pequeno. Ele se infiltra nas artes, na política, na ciência e até mesmo dentro das igrejas. Pastores, padres, gurus e mestres espirituais já repetem os mantras da nova ordem. Não existe verdade absoluta, não existe só um caminho. Mas o que a terceira voz esconde é simples e aterrador. Quando não existe verdade, qualquer mentira pode se tornar lei. E quando a humanidade finalmente estiver cansada de guerras, divisões e crises globais, ela clamar por alguém que unifique tudo. E esse alguém, segundo as profecias, não será um salvador, mas o governante das trevas, o líder final da apostasia. A pergunta que fica é: você vai reconhecer o culto quando ele bater à sua porta? Ou vai recebê-lo com aplausos, acreditando que é luz? A fé digital e o olho que tudo vê. Se até agora falamos de templos, líderes e movimentos globais, o próximo passo é ainda mais perturbador. A terceira voz do fim
não é apenas espiritual, ela é tecnológica. Vivemos na era em que a fé migrou para as telas. Sermões ao vivo, cultos digitais, aplicativos de oração, comunidades virtuais. À primeira vista, isso parece uma bênção. A mensagem alcançando milhões. Mas, e se essa mesma tecnologia que aproxima também estivesse sendo usada para vigiar, medir e controlar cada passo da fé? Não é teoria. Hoje, algoritmos já sabem o que você acredita, o que você assiste, quais líderes você segue e até mesmo quando sua fé vacila. Cada clique, cada curtida, cada palavra escrita em uma busca digital é registrada. E esse oceano de informações está sendo entregue a sistemas que aprendem, evoluem e moldam. A Bíblia fala de uma imagem da besta que falaria a todos os povos. Muitos se perguntam, e se essa imagem não for uma estátua, mas uma inteligência artificial capaz de transmitir mensagens, interpretar emoções e até ditar regras espirituais? Imagine um futuro próximo. Você entra em um culto virtual e, em vez de um pastor, é recebido por uma IA que conhece sua vida, seus pecados, suas fraquezas. Ela prega de forma personalizada, exata, atingindo suas dores mais profundas. Parece algo divino, mas no fundo é apenas o eco da terceira voz, programada para conduzir você a um caminho específico. Agora pense, quantos já se ajoelham todos os dias diante da tela do celular? Quantos já buscam mais consolo em uma mensagem automática de bom dia espiritual do que em uma oração verdadeira? A fé está sendo digitalizada, transformada em dados, estatísticas e previsões. E aqui entra o ponto mais sombrio: sistemas de crédito social, já testados em países poderosos, estão sendo adaptados para incluir parâmetros de conduta espiritual, ou seja, a religião única. Quando consolidada, poderá ser monitorada e imposta através da tecnologia. Quem não se alinhar, quem não seguir a liturgia oficial, será banido digitalmente, sem acesso, sem voz, sem direito. A terceira voz fala, mas agora ela fala através de máquinas, códigos e algoritmos invisíveis. Ela não precisa mais de púlpitos. Está no bolso, na palma da sua mão, na tela que você olha antes de dormir. E aqui está a pergunta mais assustadora. Será que a humanidade já aceitou de bom grado essa nova forma de fé sem sequer perceber? O pacto da religião única mundial. As profecias sempre falaram de um tempo em que todas as nações e credos se uniriam em torno de um só nome, uma só bandeira espiritual. Durante séculos, essa ideia parecia impossível. Afinal, como unir religiões tão diferentes, tão divididas por guerras e conflitos? Mas em 2025, o impossível começou a ganhar forma diante de nossos olhos. Líderes religiosos de diversas tradições já se sentaram à mesma mesa. Pactos de paz espiritual foram assinados, transmitidos em eventos globais que alcançaram bilhões. Sob o pretexto de proteger o planeta e promover a unidade, nasceu um movimento que muitos já chamam de a religião da nova humanidade. É claro que, em público, tudo parece luz, paz e esperança. Mas os documentos ocultos falam de algo muito mais sombrio. Uma aliança espiritual obrigatória, onde todos deverão se curvar a um mesmo altar. Não haverá espaço para divergências. Quem não aceitar será marcado como inimigo da paz, extremista, um risco para o futuro. E você consegue perceber o perigo? Essa união mundial não está sendo apresentada como uma religião no sentido clássico, mas como uma obrigação moral, uma fé disfarçada de dever civil. Palavras como sustentabilidade, fraternidade e unidade global parecem bonitas, mas escondem uma exigência: renunciar à sua fé pessoal para abraçar a fé coletiva.
Alguns estudiosos afirmam que esse movimento é o cumprimento direto da visão de João no Apocalipse, quando todos os povos adorariam a besta. Outros, ainda mais ousados, dizem que o líder que surgirá desse pacto não será apenas político, mas o guia espiritual supremo, aquele que se apresentará como enviado para salvar a humanidade de si mesma. O mais perturbador é que esse cenário não está distante. Documentos de cúpulas internacionais já falam da criação de um conselho espiritual mundial, que seria oficializado em breve. A ideia: centralizar todas as vozes religiosas sob uma só autoridade. E aqui está o detalhe mais assustador. Segundo rumores, esse anúncio poderia acontecer a qualquer momento, em uma reunião global transmitida ao vivo, sob os aplausos de líderes mundiais e a aprovação de bilhões de pessoas cansadas de guerras e crises. Quando esse dia chegar, o mundo não verá apenas um pacto de paz, verá o nascimento oficial da religião única mundial. E aí, minha amiga, o eco da terceira voz do fim não será mais apenas um sussurro. Será um rugido ensurdecedor que arrastará multidões. A pergunta é: você vai aplaudir ou vai resistir? Os que resistirem. Se o pacto da religião única mundial soa como esperança para muitos, para outros será o início de um pesadelo. Porque aqueles que não aceitarem se curvar diante do novo altar serão considerados inimigos da paz, obstáculos ao progresso da humanidade. Escravos, seja posta uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. AP 13, 16, 17. Não estamos falando de ficção. Hoje, tecnologias de controle digital já existem e são testadas em várias partes do mundo. Sistemas de crédito social, moedas digitais controladas por governos, identidades biométricas globais. Basta que sejam ligadas ao sistema religioso mundial para que a profecia se torne realidade. E os que resistirem? Mas descobre que seu acesso está bloqueado porque não se cadastrou na nova fé. Você tenta comprar comida, mas sua identidade digital foi suspensa. De repente, sua própria existência se torna um crime. E tudo isso em nome de uma unidade que nunca foi verdadeira. As Escrituras já alertavam: e fará que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posta uma marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta. AP 13, 16, 17. Não estamos falando de ficção. Hoje, tecnologias de controle digital já existem e são testadas em várias partes do mundo. Sistemas de crédito social, moedas digitais controladas por governos, identidades biométricas globais. Basta que sejam ligadas ao sistema religioso mundial para que a profecia se torne realidade. E os que resistirem serão ridicularizados, perseguidos, chamados de radicais. Alguns perderão tudo: bens, direitos, até a liberdade. Outros desaparecerão misteriosamente, silenciados como tantos que já ousaram expor a verdade. A grande prova de fé será essa: permanecer fiel ao Criador ou se curvar diante da falsa luz que domina o mundo. E não pense que será fácil. A pressão não virá apenas de governos e líderes, mas de vizinhos, colegas, até familiares. Aqueles que você mais ama podem se tornar instrumentos de acusação, porque o sistema fará todos acreditarem que os resistentes são os responsáveis pelo caos. Essa é a consequência da terceira voz do fim. Ela divide a humanidade, separa o joio do trigo. Uns se curvarão por medo, outros resistirão até o fim, mesmo diante da morte. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no próximo vídeo que está aparecendo, porque o que eu vou revelar vai te deixar arrepiado. E aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Se esse momento chegasse amanhã, você estaria pronto para escolher?